O Evangelho segundo Mateus. Mateus 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz, este, de Rude, gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoque, Sadoque a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até ao exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Queridos espectadores, quero me apresentar. Eu sou Francisco Carlos Gomes Barbosa, eu sou médico, especialista em cirurgia geral. Tive minha formação no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, numa das maiores escolas de cirurgião e de cirurgia geral do país. Tive como mestres um dos professores de nível internacional. Hoje, servimos a Deus e militamos na nossa profissão aqui em Bauru, aqui próximo de Lençóis, ali no Hospital da Beneficência Portuguesa, onde nós exercemos nossa atividade, tanto na área do atendimento, de clínica, assim como na atividade de cirurgia geral. Eu quero dizer a vocês que nós temos a experiência de atendimento, não só na área do atendimento médico-paciente, mas a nível de administração, né? Já dirigi regional de saúde, já fui secretário municipal de saúde, conheço de perto a saúde, o Sistema Único de Saúde do país, o SUS. Durante muitos anos da minha vida, nós dedicamos nossa vida à atenção desses pacientes, não só no atendimento
da porta, assim como na área administrativa. E nessa experiência, nesse convívio, nessa relação com meus pacientes, eu conheci o Senhor Jesus dentro do meu consultório, dentro do atendimento com os pacientes. Eu tive uma experiência forte com a presença da luz do mundo, daquele que é a luz do mundo. E entendi que eu vivia uma vida cego, né? Andava no mundo de uma maneira cega, e quando eu tive essa visão sobrenatural da presença do Senhor Jesus na vida dos homens, que eu vi que ele não estava num crucifixo, porque até então meu Deus era um Deus que estava preso a um crucifixo. Eu então entendi que ele é um Deus que opera no coração dos homens. E aí então eu militei minha vida, né, no exercício da minha profissão, mas buscando essa palavra que a cada dia ia crescendo dentro do meu interior. E foi uma jornada longa, queridos, uma jornada de conhecimento, de busca dessa verdade, de busca dessa luz, de transformação de vidas. Por isso que hoje me disponho a estar aqui diante de vocês, para estar trazendo essa experiência da convivência, no convívio dos pacientes, na qual eu tenho uma experiência de atender a média de 60 a 100 pacientes por dia. Então eu conheço muito bem essa relação médico-paciente, assim como o anseio de um ser humano. E Deus então trouxe para a revelação, abriu meus olhos, tirou toda a cegueira espiritual, e eu pude então contemplar essa verdade. E o objetivo é compartilhar essa verdade na qual eu tenho conhecimento, através do conhecimento da palavra, dos estudos, da devoção, de oração e de busca da verdade de Deus para a nossa vida. Quero compartilhar com vocês esses estudos. E o que nós programamos, queridos, é que nós possamos estudar essa palavra do Novo Testamento. O que me chama a atenção, na qual eu quero trazer para vocês, é que o Evangelho do Senhor Jesus, a boa nova que Ele nos trouxe, essa boa nova tem que estar inserida em nosso coração. Nós temos que conhecer esse Deus poderoso que fez o céu e a terra, esse Deus que tem todo o poder, né, de criação. Ele possa criar dentro de nós um novo ser, um novo homem, uma nova mulher, para que nós possamos viver o reino dos céus. A chamada do Senhor Jesus é essa, que a palavra escrita, através do dedo de Deus no monte de Horebe, na qual Moisés recebeu essa palavra e trouxe para o mundo judeu essa palavra, escrita na lei, e os homens tentaram se estabelecer mediante essa lei. Mas quando o Senhor Jesus veio, Ele trouxe uma nova unção a respeito disso. Ele trouxe essa palavra não mais escrita na pedra. Ele veio para nós para trazer essa palavra escrita em nosso coração. E nosso esforço e a nossa devoção é de tentar trazer a vocês todo esse conhecimento dessa palavra escrita do nosso coração. Escrita de uma maneira onde ela se transforma viva. E quando ela se transforma viva dentro de você, ela transforma a tua vida. Aquele homem que era pecador, hoje se torna um homem andando na presença de Deus, buscando o caminho da verdade, buscando a justiça de Deus, buscando um reino na qual o homem carnal, o homem que vivia as condições dos desejos da carne, hoje se pauta na verdade de Deus. Chama transformação de vida. Isso se chama conversão. E para nós conseguirmos isso, querido, é aquilo que está escrito no livro de Hebreus. E nós vamos estudar tudo isso. No livro de Deus diz que essa palavra tem que gerar dentro de nós e ela tem que ser misturada com a fé. Ela tem que ter fé. Não basta a letra escrita. Ela tem que gerar em nós a fé. E quando essa fé misturada com essa palavra, ela transforma. Aí é um poder sobrenatural de Deus. Há um poder que transforma nossas vidas. Então, em primeiro lugar, é preciso que nós entendamos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E você ouvindo essa fé, que esta fé não é a fé natural dos homens. A fé natural dos homens é uma fé de esperança. A esperança de dias melhores, a esperança de um novo amanhã, a esperança de alguma coisa que anseia o nosso coração. A fé de Deus não é nossa. A fé é dom de Deus.
Essa fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E ela gera em nós essa transformação. Essa fé que é dom de Deus entra em nós, compreende? E ela então começa a habitar em nosso coração. Esse dom de Deus, que é a presença do Espírito Santo, que é a própria presença da palavra, em nosso coração. Isso gera em nós um poder de transformação. Jesus Cristo explicou isso para Nicodemos, que era preciso que o homem nasça de novo para viver o reino dos céus. E esse novo nascimento é o homem espiritual que é gerado em nós pela presença da palavra de Deus em nosso coração. Você deixa de existir, deixa de viver a condição de homem de carne e passa a existir e passa a viver a condição de homem espiritual, numa nova trajetória, numa nova vereda. É esse caminho de justiça na qual nós temos que nos pautar. É esse caminho de justiça que queremos andar na presença de Deus. Por isso que nos empolga e nos traz a alegria de nós podermos compartilhar essa verdade com vocês. Então nós vimos, o que nós ouvimos então? Diante dos evangelhos, e iniciando pelo evangelho de Mateus, nós vimos o capítulo 1 de Mateus. Nós vamos ver essas verdades e essa verdade contemporizada na nossa vida. Essas verdades que nós ouvimos aplicada na vida do Senhor Jesus, na qual Mateus narrou, isso há 2011 atrás, né? Lá no início, né? Quando o Senhor Jesus habitava com os homens, Mateus relatou essa história. Agora nós vamos analisar como isso implica na nossa vida, qual o significado dessa mensagem para 2011 anos depois. Porque o Senhor Jesus disse que a palavra dele, o mundo passa, mas a palavra permanece eternamente. Essa palavra é viva. E nós vamos entender por que ela é viva. Tá? É esse entendimento que nós queremos trazer para vocês. É essa revelação dessa palavra que transformou a vida, que transforma a vida de homens, que transformou a minha vida e como ela se faz na vida do ser humano. Qual a implicação? Então nós vimos lá, quando nós ouvimos a genealogia do Senhor Jesus, capítulo 1 de Mateus. Então, nesse relato da genealogia de Jesus, você vê Mateus falar de homens como Abraão, né? Esse Abraão, ele gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Então nós vemos toda a descrição de homens, né? De homens que viveram a esperança e a promessa. Foram homens que tiveram contato com Deus. Esses homens eram homens comuns, como nós somos. Homens de carne e osso, que comem pela boca, que respira pelo nariz, o alimento vai para os seus ventres e é eliminado, recebe o ar da atmosfera, o oxigênio, que depende de nós, da chuva, dos alimentos, de como nós dependemos. Né? São homens totalmente comuns que viveram na geração deles, viveram nas condições de vida deles. E aí então mostra o que nós vemos nessa genealogia, o comum desses homens são homens que tinham até um certo mau exemplo. Né? Quando nós vimos inserido nessa genealogia do Senhor Jesus, uma mulher chamada Raabe. Quem era Raabe? Raabe era uma prostituta da cidade de Jericó. Quando o povo de Deus saiu do Egito, que Deus prometeu uma terra prometida para eles, o alvo deles é chegar num lugar onde emana o leite e mel. Onde é que é esse lugar abençoado? Um lugar onde o povo ia receber todo um alimento, todo um sustento, seguros de todos os inimigos, onde eles não deixariam de ser escravo, mas eles pudessem ser dono da vida deles. Eles iam sair da condição de escravo para ser dono da vida deles, onde eles pudessem servir a Deus, né, sem estar preocupado em atender às ansiedades dos homens e serve das condições que os homens exigiam para eles. Então, quando eles se dirigiram para esse lugar, eles encontraram, esse lugar seria Jericó, só que era uma cidade que tinha uma fortaleza, era uma cidade intransponível. E Moisés mandou espias para olhar essa cidade. E quem recebeu esses espias? Raabe, é uma prostituta naquela cidade. Mas ela, mediante o conhecimento que ela tinha desse Deus
que tinha trazido um povo do Egito. Porque a presença de Deus na vida dos homens, querido, ele se faz ouvir a voz de Deus. A palavra de Deus e a verdade de Deus e o mover de Deus na vida dos homens ela é divulgada em todas as nações. Nada fica oculto quando Deus está presente na vida dos homens. Não tem como um homem que tem a presença do Espírito Santo, a presença do Deus vivo, nada é oculto. Isso é poder de transformação, é o poder de Deus na vida dos homens. Nada fica oculto. Então, eles conheciam esse povo. Jericó, quando teve conhecimento de que esse povo viria para a cidade deles, tomar a cidade deles, eles tremeram diante daquela situação. Só que o povo que estava com Moisés não sabia disso. Eles achavam que homens que estavam lá eram homens mais poderosos do que eles. E era uma fortaleza. Mas só que aquele povo que saiu do Egito, escravo, que andou pelo deserto, tinha um Deus poderoso. Um Deus que acompanhou eles no deserto. Um Deus que cobriu o céu de nuvem para que o sol do deserto não ferisse aquele povo. À noite colocava tochas de fogo ao redor daquele povo, aquecendo, porque no deserto a noite é fria. Aquele povo, a roupa dele não se consumiu, os sapatos deles não consumiram. Quando eles queriam carne, Deus fez descer do céu, fez descer cordonizes para eles poderem se alimentarem. Quando eles estavam passando por falta de água, Moisés bateu numa pedra, jorrou água. O poder de Deus acompanhou esse povo, abriu o Mar Vermelho, onde esse povo pudesse passar, e o exército do Egito que queriam foram soterrados pela água, todos eles ficaram presos com aquela água do Mar Vermelho. Queridos, um Deus que acompanhou, e isso se fez divulgar nas nações. Todos ouviram esses relatos desse povo. Todas as nações daquela época ouviram o relato da presença de Deus na vida daquele povo. E Raabe tinha conhecimento disso. E ela então, conhecendo o Deus que servia aquele povo, ela se rendeu por fé. E o fato dela ter se rendido por fé, ela entrou na promessa. Não importa as condições na qual ela vivia, não importa quais foram os erros na qual ela viveu. Assim, queridos, nós vemos na árvore genealógica de Jesus, Davi, um homem escolhido por Deus, e a palavra de Deus diz que Davi era segundo o coração de Deus. Era um homem falho, que também tinha suas falhas. Era um homem voltado para o braço dele em defender e fazer justiça através da espada. Ele foi um homem que teve uma experiência triste e casou com uma mulher chamada Betsaida. E desse fruto, dessa relação com a Betsaida, e Betsaida que era uma mulher de um general de Davi, que chamava Urias, e dessa relação, Davi teve um filho chamado Salomão, que faz parte da árvore genealógica de Jesus. Por que eu quero dizer com isso, queridos? Que Jesus não está esperando, ele não veio para homens perfeitos, ele não veio para homem que se intitula justo. Ele disse que ele veio para os doentes, ele veio para aqueles que precisam de Deus, aqueles que eram pecadores. Jesus falou, eu vim para os pecadores, eu vim para salvar, não veio para condenar. Ele não veio para condenar. E essa verdade que nós temos que, em primeiro lugar, nós entendemos. Nós entendemos que o nosso Deus, ele é poderoso e soberano. E ele não está olhando para o pecado do homem. Ele olha o coração do homem. O Senhor Jesus veio trazer essa verdade. Ele veio mudar o coração do homem. O homem que pecava não peca mais. O homem que andava no caminho das trevas agora anda no caminho da luz, da maravilhosa luz na qual o Senhor Jesus veio trazer para os homens. É essa verdade que nós queremos estar anunciando, queridos. Nós queremos anunciar um Deus amoroso, benigno, que tem as mãos estendidas e os olhos para a terra e quer acolher aqueles que esperam nele, que esperam por socorro, aqueles que anseiam por uma verdade na qual olha não a condição exterior do homem, não as condições de pecado, de droga,
de prostituição, não, mas que olhe o coração do homem, da sede que o homem tem de Deus, da necessidade de transformação. É essa a genealogia de Jesus, porque na essência esses homens tinham uma coisa comum na vida deles, foi a fé nessa palavra libertadora, foi a fé em crer num Deus que não tem o dedo de condenação nem de juízo sobre a nossa vida. Ainda vai existir o dia do juízo, mas ainda há tempo de graça, há o tempo de salvação. Buscar enquanto se pode achar. Busca enquanto você pode encontrar. É esse o tempo que nós vivemos. Nós vivemos essa graça de vivermos nessa presença desse Deus que ainda tem a mão estendida sobre a face da terra, buscando na terra o coração daqueles homens e mulheres que têm o tesouro da fé, de crer nessa promessa. Esse é o comum. Não existe aqui na árvore genealógica de Jesus nenhum homem excepcional, nenhum homem votado pelos homens para ser líder deles. Não, aqui não foi voto. Esses homens não tiveram voto de homem, de outros homens, para ele exercer esse lugar. Ninguém delegou esse lugar a esses homens. A delegação aqui, a escolha, foi do coração deles. Eles se disporam a servir, eles se disporam a buscar essa verdade, a eles que se disporam a entender as promessas de Deus e mudar a vida deles em função disso. Fizeram parte da árvore genealógica de Jesus. E eu quero, queridos, nós temos essa chamada de vivermos essa árvore, porque o Senhor Jesus diz que Ele é a videira, que Deus é o agricultor e Ele é a videira verdadeira. Nós podemos ser inseridos, não por consanguinidade, não porque nós temos no nosso sangue a descendência de Abraão, ou porque nós temos no nosso sangue a descendência de um povo, da raiz de Davi. Não, a nossa ligação se faz através do Espírito Santo, quando nós cremos no Senhor Jesus, quando você crê nessa palavra, você crê no nome do Senhor Jesus, Deus vai fazer uma aliança contigo, através da presença do Espírito dEle, da própria presença dEle no teu coração. E quando se faz essa, você vai entrar na genealogia de Jesus, dentro da videira, porque Ele é a videira verdadeira. Ele é aquele que nos vai trazer a seiva, para que nós sejamos folhas e possamos dar fruto, os frutos da qual Deus espera de nossas vidas. É isso que nós estamos, é essa verdade que a árvore genealógica de Jesus nos traz a oportunidade de nós sermos inseridos nessa história. Porque hoje nós estamos no ano de 2011, falando de homens que viveram há milhões de anos atrás. Porque eles viveram, o mundo deles passou, a geração deles passou, mas como a palavra de Deus diz, a palavra, ela é eterna. E como eles estão inseridos nessa palavra, nós estamos citando o nome deles. Queridos, então eu quero falar uma outra coisa para vocês. A palavra de Deus já falou tudo a respeito de nossas vidas. Tudo a respeito de nossas vidas. Aqui, a verdade de Deus para nós já está escrito. Não tem nada de novo na face da terra. Tudo que está acontecendo no mundo, nas nações, a respeito de governos, a respeito de poluição da atmosfera, a respeito do comportamento humano, dessas situações que nós estamos vivendo, da mudança do comportamento do homem, da mudança do comportamento da mulher, de todas essas atitudes que nós estamos vendo no nosso século, tudo isso já está escrito. Né? Terremotos, drogas, peste, guerras, já estão escritos. Né? O tempo de Ló, na qual nós vemos essa questão de Sodoma e Gomorra inserido na nossa sociedade de hoje, o tempo de Noé, na qual as pessoas não estão querendo mais preocupar com a verdade de Deus, quando a verdade de Deus está sendo anunciado, eles estão preocupados com casamento, com empreendimentos de negócio, com os negócios deles. Então, é a mesma realidade. Aquilo que aconteceu naquela época, hoje nós vivemos a mesma realidade. Então o mundo é o mesmo, querido. A condição de convivência do homem, através da luta que eles mantêm pela labuta do dia, do dia deles, que já foi condenada desde Adão,
quando Adão pecou e Deus falou para Adão: Adão, fruto do teu trabalho, do suor do teu trabalho, você vai viver, é que nós vivemos hoje. Né? É essa a condição do homem. Então, não há nada de novo na terra. Eu quero só trazer uma coisa para vocês. O Senhor Jesus trouxe uma novidade para nós. O Senhor Jesus trouxe uma boa nova para nós. Ele trouxe uma boa notícia. Porque, se nós cremos nele, nós vamos ser inseridos nessa verdade de eternidade com ele. Assim como esses homens que nós acabamos de citar, eles tornaram-se eternos. A prova disso que nós estamos citando o nome deles. 2011 anos depois, que dirá nós, que temos o Espírito Santo conosco. Nós temos a própria presença do Deus vivo conosco. Então, querido, existe promessa a nosso respeito. Existem verdades escritas nesse livro que são verdades a nosso respeito. E nós precisamos conhecer isso. Nós precisamos conhecer essa verdade. Com o que Deus falou a meu respeito, falou a teu respeito. O que Ele tem para nós. Qual é a provisão de tudo que Ele nos deu? O nome dele se chama Jeová Jiré. É o Deus da provisão. Ele já proveu toda a condição de vida para nós. Ele já proveu todo o nosso futuro, o nosso destino. O que vai ser para nossas vidas? Nós só precisamos de uma coisa, queridos. Entender qual é o nosso lugar. Qual é o nosso lugar? Qual é a sua deliberação? O que você vai optar? Qual é a sua opção? Tem dois caminhos e nós vamos aprender isso. Em seguida da árvore genealógica de Jesus, Mateus fala a respeito das gerações. Ele fala, olha, houve 14 gerações de Abraão até Davi. De Davi até o desterro da Babilônia, mais 14 gerações. Do desterro da Babilônia até Cristo, mais 14 gerações. Mateus teve o cuidado de estudar isso, as gerações, e ele entendeu que esses números, ele tem uma determinada limite. Existe um determinado limite de tempo para tudo. E é a respeito dessa revelação que nós queremos falar com vocês. Nosso Deus, querido, Ele tem uma promessa para nós. E no tempo de Deus, existem situações na qual nós temos que entender qual é o lugar que nós inserimos nesse tempo de Deus. Porque nós costumamos dizer, o tempo passa, né? A gente fala, o tempo passa, vamos correr porque o tempo passa, o tempo vale ouro, o tempo vale isso, entendeu? Meu tempo vale ouro. São ditados que a gente costuma dizer, não vamos perder tempo, nós costumamos dizer isso. Mas existe o que Mateus está falando aqui, que o Espírito Santo está revelando, não é isso. Esse tempo que Mateus está falando diz respeito ao Kairós de Deus, que significa tempo de Deus. O tempo de Deus não é essa questão daquilo que nós citamos agora. O tempo de Deus, querido, é aquilo que os profetas falavam. Por exemplo, Isaías costuma definir o tempo de Deus na história do homem, colocando da seguinte maneira: no tempo do rei Ezequias, Israel, ele citava lá situações na qual o povo de Israel vivia. Moisés, quando foi citado, no tempo do faraó, né? E cita o nome de faraó, então é o tempo de Moisés. Então ele fala no que o tempo de Deus é um tempo determinado. Na realidade, nós homens, a terra não vive o que o tempo passa. A terra vive e os homens vivem o tempo de Deus. Nós estamos inseridos na nossa geração num tempo de Deus. Nesse tempo de Deus, na qual está acontecendo essas coisas, na qual o presidente dos Estados Unidos é o Obama, na qual a presidenta do Brasil é a Dilma, compreende? Então, nesse tempo que a nossa geração vive, existe as coisas determinadas por Deus nesse tempo. E a promessa de Deus, o tempo da promessa de Deus, existe determinação. Assim como o Senhor Jesus veio no tempo na qual Deus propôs para ele a vinda dele. Assim como a volta do Senhor Jesus, que já todos os sinais já são anunciados na nossa vida de hoje, há o tempo da volta do Senhor Jesus. Há um tempo para tudo, queridos. Há um tempo de construir
um tempo para destruir, há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo para colher pedras, para botar pedra, há tempo para retirar, há tempo para edificar e há tempo para destruir, há tempo para tudo sobre a face da terra. O seu tempo agora, nós temos que entender qual é o nosso tempo no tempo de Deus. O que nós estamos fazendo agora nesse presente tempo? Queridos, o nosso tempo agora é buscar Deus. Porque o futuro, o tempo de Deus no futuro, já está escrito. O mundo vai ser julgado, vai existir o dia do juízo final, já está sendo determinado. O Senhor Jesus está na iminência dele voltar e buscar a igreja dele, o chamado arrebatamento, que muitos ainda não entenderam. Muitos ainda não entenderam. Pedro fala a respeito disso. Olha, tem muitos achando, o Senhor virá, e fazendo até deboche dessa situação. Mas está escrito, queridos, assim como nós vimos que toda vida na terra foi escrito, foi determinado conforme a palavra de Deus. Nós que vivemos uma geração abençoada, a geração da volta do Senhor Jesus, nós que vivemos uma geração tremenda de conhecimento, da qual de tudo que o Senhor Jesus fez, de tudo que foi revelado, nós temos o compromisso e o entendimento de nós termos esse manancial dentro do nosso coração, porque nós temos uma capacidade de juízo muito melhor do que todas as gerações já vividas sobre a face da terra. Nós temos a mídia que traz essa mensagem que está sendo anunciada aqui em Lençóis Paulista, através da internet. Ela pode ser divulgada no mundo todo. O mundo todo pode receber essa informação. Então, nós vivemos numa geração onde a comunicação é tremenda. E o Senhor Jesus já tinha falado a respeito disso, que ia chegar esse tempo, na qual nós vimos falar dele no telhado. O telhado, ele diz respeito da propagação das antenas. E nós vimos falar, isso ia ser publicado. O que ele fala, o que eu estou anunciando para vocês aqui dentro do compartimento, vocês vão anunciar no telhado. É o que está acontecendo aqui. O Senhor Jesus falou isso na época dele, há 2011 atrás. 2011 atrás. Aquilo que está acontecendo agora, de você estar recebendo esse anúncio pelo ar, pela propagação das ondas no ar, você recebe essa informação. Nós vivemos uma época muito feliz pela divulgação, pela propagação dessa verdade. E isso que esse nosso tempo, o entendimento desse nosso tempo, nós temos que abrir o nosso coração para que essa verdade entre dentro de nós. E aí nós vemos isso acontecer quando o anúncio do nascimento do Senhor Jesus. Em seguida ele fala das 14 gerações, ele vem e fala, Mateus relata o nascimento do Senhor Jesus. E ele fala que Maria, depois desposada com José, esse era um casal que Deus escolheu, queridos. Tanto Maria quanto José eram um casal, uma mulher e um homem que viviam na condição da espera de Deus. Eles conheciam as promessas de Deus. Eles conheciam a palavra de Deus. Eles tinham uma vida totalmente voltada para a devoção desse Pai Criador do céu e da terra. Eles eram homens, era um homem e uma mulher voltada para a palavra de Deus. Tinha uma vida voltada para a devoção dos cuidados de trabalho, do cuidado familiar, mas um coração voltado para a presença de Deus. Por isso que eles foram escolhidos, tanto Maria quanto José, escolhidos para receberem esse Deus maravilhoso, a presença desse Deus maravilhoso. Querido, Jesus, para vir na terra, ele que é a própria presença do Deus vivo, o Senhor Jesus, ele tinha a própria presença do Pai nele. É a Trindade, queridos. É Pai, Filho e Espírito Santo. É uma pessoa só. Por isso que ele dizia, o Pai, e o Filho e o Pai, eu e o Pai somos um. Eles eram uma pessoa. É o que nós temos que entender, nós, com condições de homens naturais, de homem na carne, nós temos que entender a dimensão do que é um homem espiritual. Jesus a essência de Jesus era de um homem espiritual. E ele vai nos ensinar, queridos, a ser homens e mulheres espirituais. É essa colocação que o Senhor Jesus, essa é a boa nova que o Senhor Jesus nos trouxe. É esse lugar que o Senhor Jesus nos trouxe. Essa é o Evangelho. O Evangelho
com que nós, homens carnais, nos transformemos em homens espirituais. O Senhor Jesus, que era a própria presença de Deus, que Deus é Espírito, ele precisava entrar no mundo. E qual é a porta natural a qual o homem entra no mundo? O homem entra no mundo pela porta natural, que é o ventre de uma mãe, é o útero de uma mãe que recebe um ser humano para nascer. Não tem outra maneira de se nascer ser humano. Nenhuma vida na Terra nasce de outra maneira. Tem que nascer gerada do pai e uma mãe, da semente do pai e da mãe, assim como todos os animais. Então, o Senhor Jesus, que veio para a terra, ele que era do céu, né? Ele que era a própria presença de Deus, que se fez filho e habitou entre nós, ele veio para o ventre de uma mulher. E ele veio, como ele veio do céu, ele veio na presença do Espírito Santo. Ele foi quando o anjo Gabriel se apresentou a Maria e chamou Maria e falou: Maria, você vai receber pelo Espírito Santo, você vai receber no seu útero o Senhor Jesus. Ele recebeu o Filho de Deus. E José, quando recebeu a notícia de que Maria estava grávida, ele ficou abatido. Por quê? José é um homem natural, como nós somos. Existe na nossa condição a dificuldade de entender o reino de Deus, o mundo espiritual. É isso que nós temos que estar atento, porque o homem natural, o homem comum, o homem carnal, ele tem dificuldade para entender as coisas do Espírito. E para você entender as coisas do Espírito, o Senhor Jesus diz que nós temos que ser como criança. Só entra no reino do céu quem for como criança. O que é ser criança? É você não ter malícia. É você não querer ser esperto. É você não querer enganar a você mesmo. É que nós somos tão mal acostumados em querer enganar os outros, quando nós, principalmente, nós enganamos a nós mesmos, né? Através da própria esperteza do homem. Né? A lei de Gerson, de querer levar vantagem em tudo. Essa lei faz parte do homem carnal. E José, ele tinha essa condição de homem carnal. E ele então, com a notícia da mulher dele, né, está grávida, ele se abateu. E ele, no secreto dele, ele quis abandonar aquela situação. Por quê? Pela insegurança, pela dificuldade de entender essa situação, por viver essa condição do homem natural de não querer se levar em prejuízo em nada, de não querer ser sido passado para trás. Ele se quis secretamente sair dessa situação. Quando ele teve uma convivência sobrenatural, que é importante para nossas vidas, e o entendimento disso. Porque José, diz o texto, que José teve a visitação de um anjo, em sonho. Em sonho, José teve a visitação de um anjo que falou para ele: José, o que foi gerado em Maria é pelo Espírito Santo. Então, não tema receber Maria, porque ela dará luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Quando José ouviu essa mensagem do anjo, ele não teve dúvida que era de Deus, porque ele conhecia Deus, ele conhecia a palavra de Deus, ele conhecia que lá em Isaías 7,14 já se anunciava o seguinte: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem concederá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. A palavra Emanuel significa Deus conosco, que é a própria presença do Senhor Jesus na terra. O Emanuel, Deus conosco. Deus se fez filho e veio através do ventre de Maria para viver e trazer o Evangelho, essa boa nova para nossas vidas. E então, José, conhecendo a verdade,
conhecendo a palavra, ele não teve dúvida. Ele voltou para as condições dele e recebeu Maria. Queridos, o que eu quero dar, do que o Espírito Santo nos fala a respeito dessa situação de José, é que em Joel 3 fala a respeito que da promessa de vida para nós, para esse século, para a condição que nós vivemos hoje, em 2011. Em Joel 3, o Espírito Santo profetizou sobre a nossa vida que Deus derramaria do Espírito Santo, derramaria do Espírito dele, que é santo, sobre toda a carne. E esse Espírito ia dar para nós sonhos, visões. Agora, é importante para você saber qual é a visão de Deus e qual é o sonho de Deus, se você conhecer a palavra. Sabe por quê, queridos? Porque tudo já está escrito. Tudo, não existe nada de novo. Deus já determinou tudo sobre as nossas vidas. Os profetas já anunciaram toda essa verdade. Então é preciso que nós conheçamos a palavra. Porque você conhecendo Deus, que é a palavra é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a própria palavra, é o verbo. O que é o verbo? O verbo é a própria palavra que habitou entre nós. É Jesus. E nós, que somos filhos de Deus, vamos ser criados como nova criatura em ser espiritual por essa palavra. Essa palavra que vai transformar nossas vidas, que vai nos limpar de todo pecado. Essa palavra. E então José, conhecedor dessa palavra, ele entendeu, em primeiro lugar, ele entendeu que era a voz de Deus mesmo. Aquela visão que ele teve do anjo, não era o anjo do inimigo, era o anjo de Deus que falou com ele. Porque ele falou mediante a palavra. E aquilo que estava acontecendo na vida dele, ele viu que era a própria presença de Deus. Por quê? Ele conhecia a mulher na qual ele estava desposado. Sabia da vida casta que ela tinha, da vida do temente a Deus, esperando na promessa, daquela mulher na qual nós vamos ver que Lucas descreve bem a respeito da vida de Maria. Mateus fala mais sobre José, mas Lucas fala mais sobre Maria. Nós vamos entender melhor essas condições. Então nós estamos vendo o que o José passou. Mas José venceu, queridos, quando ele reconheceu a voz da palavra. Ele reconheceu a voz do anjo, a própria palavra já escrita, já anunciada, já determinada, já profetizada. Ele viu que ele estava inserido nessa verdade. E ele então, diz o texto, que ele despertou do sono, diz. José, despertado do sono, fez como ordenara o anjo e recebeu a sua mulher. E ele recebeu a sua mulher, querido, dentro de uma verdade que ele recebeu não para o deleite. Ele recebeu, a palavra diz, contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus, conforme o anjo tinha falado para ele. Ele obedeceu. Ele obedeceu e cuidou. É o que nós temos que entender, queridos. Quando Deus nos dá a chamada, quando o Espírito Santo bate na porta, chama por nossas vidas, nós temos que entender essa chamada. Primeiro, conhecendo a palavra, buscando a palavra, entendendo qual é a verdade que está sobre as nossas vidas. E quando acontecer isso, nós temos o cuidado de zelar pela fé. Zela pela fé. Cuida. Não deixa que o mundo, as pessoas, venham tocar naquilo que é sagrado, que é a promessa de Deus sobre a tua vida. A promessa de Deus sobre a tua vida. José entendeu o lugar dele. Ele entendeu a promessa de Deus sobre a vida dele. E ele obedeceu. Ele obedeceu. Ele guardou aquela situação. Isso que nós temos que falar a respeito de Mateus capítulo 1 hoje, queridos. Nós queremos estar discorrendo a respeito do Novo Testamento, a respeito dessa verdade, que é uma verdade poderosa, de transformação nas nossas vidas, de bênção para nossas vidas, que é o conhecimento de Deus, você viver no conhecimento daquele que é
o Salvador da tua vida, para que você possa conhecer essa promessa e, através do conhecimento dessas promessas, você saiba que você é um vencedor, você tem um poder de transformação, não só da tua vida, mas de todo mundo que te cerca, desde que você esteja caminhando e sabendo qual é o caminho, e você fazendo a opção certa, que é viver na luz dessa verdade. Eu quero estar convidando vocês, amanhã nós vamos estar aqui novamente, fazendo o estudo do capítulo 2 de Mateus, e eu quero aproveitar para insistir para que você continue ligado, né? Aqui na TV Aliança tem vários programas que vão estar trazendo a edificação para vocês. Que Deus abençoe. Até amanhã, se assim Deus nos permitir.